Glória a Deus. Queridos, nós estamos, na verdade, em uma série de mensagens intitulada Menos Religião e Mais Jesus. Mas essa semana eu estava meio em crise sobre o que compartilhar hoje, e eu entendi que hoje nós não iríamos continuar a nossa série. E perguntando para Deus algo sobre o que compartilhar. Eu confesso para você que para mim foi muito tentador, porque eu fui tentado a, de alguma forma, tentar convencer você de ofertar nesse projeto. E mesmo sendo tentado a isso, eu senti no meu coração que tem uma palavra de Deus para nós hoje, e não tem nada a ver com tentar convencer a ofertar. Eu sei que Deus vai levantar e vai mover o coração de pessoas específicas que vão contribuir nesse projeto, e nós vamos concluir esse projeto para a glória de Jesus. Você crê nisso? Em 2023, Deus me deu esse livro aqui, Sem Medo do Amanhã. E foi uma série de mensagens aqui na nossa igreja. E eu lembro que, quando eu tinha terminado esse livro, e estava enviando esse livro para a editora, eu senti no meu coração um desejo de fazer um jejum. E eu fiz um jejum de 3 dias, apenas bebendo água. E eu fiz uma única oração a Deus a respeito desse livro. Eu falei para Deus assim: Deus, eu estou escrevendo numa linguagem acessível, que um cristão ou um não cristão pode entender, e o único pedido que eu faço ao Senhor é o seguinte: aonde esse livro chegar, na mão de um crente ou de um não crente, se ele ler esse livro, ele vai ser curado. Ele vai ser liberto, ele vai ser transformado, ele vai ser tocado pelo teu poder, pela sua presença. E Deus gerou, irmão, no meu coração uma palavra sobre medo do futuro, ansiedade, preocupação, como que a nossa alma pode muitas vezes nos enganar, e nós podemos muitas vezes nos ser vencidos por esses enganos. E eu falo sobre isso aqui nesse livro, como nós podemos viver sem medo do amanhã. O livro chegou, nós lançamos o livro, e esse livro começou a alcançar pessoas. Eu comecei a receber testemunhos. Comecei a receber testemunho de pessoas não cristãs que receberam esse livro de alguém. Alguém presenteou essa pessoa. E quando ela leu o livro, ela foi curada. Eu lembro que eu estava pregando numa igreja, eu terminei de pregar, um médico nessa igreja, ele me abraçou, ele falou: pastor, eu quero contar um testemunho para você. Eu falei: fala. Ele disse: eu comecei a levar o seu livro para o meu consultório. E quando eu estava ali, ouvindo a pessoa e fazendo a prescrição toda, e quando eu sentia no meu espírito o desejo de que eu precisava ir mais além da medicina com ela, eu dava um livro seu para ela. Aí ele disse assim para mim: pastor, várias pessoas não precisaram de tratamento médico, não precisaram de acompanhamento psicológico. Já abro um parênteses aqui. Não precisaram de acompanhamento psicológico, elas leram o livro e voltaram para me contar um testemunho de que foram curadas. Eu não estou dizendo que você não precisa de um acompanhamento médico, talvez você precise de um acompanhamento médico, um acompanhamento psicológico, mas Deus nos deu uma palavra e Ele foi fiel com a palavra que Ele nos deu, e eu coloquei nesse livro verdades que vão nos ajudar a viver sem medo do amanhã. E quando nós estávamos nesse propósito, nesse projeto em relação ao espaço, Deus trouxe uma coisa no meu coração, que muitas pessoas podem não se envolver nesse projeto por apenas medo do futuro, medo do amanhã. Pastor, e se a conta não fechar? Vou me comprometer com esse negócio da igreja, e se de repente os boletos chegarem e eu não tenho? E aí, como é que vai ser? Sabe o que eu tenho crido? Eu tenho crido que o Senhor tem uma palavra para nós, e a palavra do Senhor para mim e para você, para aqueles que vão participar desse projeto e para aqueles que não vão participar desse projeto, não se preocupe. Como assim, pastor? Simples assim? Irmãos, tão simples quanto o Evangelho. E às vezes até bom demais, que nem parece verdade. A palavra de Deus para mim e para você é: não se preocupe. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Eu tenho alguns livros desses disponíveis lá na frente, se você quiser, você pode adquirir. As nossas camisetas também estão lá. Fique à vontade no final do nosso culto. Mateus 6, quero ler com você do versículo 25 até o versículo 34. Não tem a velocidade 2 do WhatsApp? Eu vou na 5 hoje.
Ser rápido. 25. Mateus 6, 25, na versão NVI, diz assim: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Compra uma camisa lá fora. Estou brincando. Se quiser comprar, passa lá. Vejam como crescem os lírios do campo. Salomão nunca usou uma camisa como essa. Presta atenção no que ele vai falar. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem, dizendo: o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir? Pois os pagãos aqui é uma referência àqueles que não creem em Deus. Os incrédulos, aos não crentes. Os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Sabe o que a Bíblia está dizendo em outras palavras? Só existe um grupo de pessoas que tem autorização para se preocupar. Aquele que não crê em Deus. Está comigo aqui? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Um dos meus escritores favoritos, preferidos, é C.S. Lewis. Acho que a igreja já me ouviu falar muito sobre ele aqui. E C.S. Lewis tem uma seguinte afirmação. Ele diz que a igreja, ela precisa mais ser lembrada do que instruída. Então o que eu vou falar aqui, talvez você já sabe. Então eu só quero te lembrar. Meu objetivo talvez nem é ensinar, é te lembrar de algo que você já leu na Bíblia. Já ouviu alguém falar. Você que tem um aplicativo da Bíblia no seu celular, talvez o versículo do dia para você um dia foi isso. Ei, não se preocupe com o dia de amanhã. Então eu só quero te lembrar daquilo que você já sabe. E se você não sabe, seja bem-vindo. Você vai saber agora. É uma verdade de Deus para mim e para você. Pastor, qual é a ótica do Evangelho sobre o futuro, sobre o amanhã? O Evangelho olha para o amanhã, olha para o futuro e diz para mim e para você: não se preocupe. Pastor, e agora? Que eu já cheguei aqui preocupado. O que é que eu vou fazer? Porque eu já cheguei aqui ansioso. Meu WhatsApp está aqui, pastor, no ponto, planejando já sobre o amanhã. E para mim, pastor, está difícil, porque o amanhã, a expectativa é que vai dar ruim, vai dar mal. Tem conta para chegar, tem consulta para fazer, tem lugar para ir, tem trabalho para ir, tem menino para cuidar. Pastor, nem sei, já joguei a toalha antes de começar. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Não se preocupe. Não se preocupe. Que Jesus abra os nossos olhos nessa noite. Amém? Quando eu olho para esse texto, rapidamente quero comentar isso com você. 2 verdades a respeito de preocupação. Se você quiser saber mais, aí você compra o livro lá fora que é melhor, porque não tem tempo de explicar tudo que está no livro. 2 verdades sobre preocupação. A primeira é que esse termo, que na Bíblia é traduzido por ansiedade, preocupação, cuidado com as coisas dessa vida, é a mesma palavra no grego, mas com várias definições. E a primeira
é que essa expressão, preocupação, ansiedade, significa mente dividida. Dividir a mente. Olha para mim aqui. O que é alguém ansioso, pastor? É alguém com a mente dividida. Você não tem noção da gravidade disso. Porque o que o texto está apresentando para mim e para você é que alguém ansioso, há uma desintegração interior. Porque ele está tentando olhar para o hoje e para o amanhã ao mesmo tempo. E sabe o que é que Jesus está falando? Ei, vai dar ruim, vai dar mal, não vai dar certo. Por isso, conselho, e repetido, você vai ver o lugar onde a Bíblia mais fala sobre não se preocupar, não andar ansioso, é no Sermão do Monte, capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus, você vai ver Jesus repetindo isso. Ei, não ande ansioso, não ande preocupado. E o que é a preocupação, pastor? É a nossa mente correndo de um lado para o outro, tentando encontrar uma solução para as situações e circunstâncias da nossa vida. Preocupação é como nós sermos empurrados para direções diferentes. Já teve aquela experiência, aquela sensação de que você passou um dia e você nem viu o dia passar? Porque você estava tão preocupado com o que iria acontecer no outro dia, que você não viu o dia que você viveu passar. É essa expressão. Uma mente dividida, tentando olhar para duas direções ao mesmo tempo. Irmãos, não vai dar certo. Um outro significado para você entender a profundidade do que Jesus está falando. Existe um teólogo e escritor chamado John MacArthur. E no seu comentário bíblico ele vai dizer que a palavra preocupação ela tem uma origem antiga. E a origem dessa palavra é sufocar e estrangular. Quando eu fui para o dicionário Webster, esse dicionário vai dar uma imagem desse sufocamento e esse estrangulamento. Sabe qual é a imagem do dicionário? A imagem é de um animal que ataca um outro animal. Imagina, lembra Discovery Channel? Aqueles vídeos que fica rolando no Instagram e aparece pra gente? Quando o animal ataca o outro e morde no pescoço, ele fica lá mastigando, até dilacerar e matar o animal. Sabe qual é o significado da palavra preocupação? É alguém que foi mordido pelo diabo, pelo medo, pela ansiedade, pela preocupação. E ele está sufocado, sendo estrangulado pelo futuro. Irmãos, quantas vezes nós não sentimos essas sensações? Quantas vezes nós não somatizamos essa experiência mental e emocional e nós nos sentimos sufocados, estrangulados, os pensamentos, a nossa mente, o nosso coração estão nos mordendo e dentada após dentada nós estamos sendo dilacerados pelo medo do futuro. Sabe qual é o problema? Depois de dar essas duas definições para você, é que nós estamos falando de algo tão comum, tão normal, que nós podemos nos esquecer de que isso é pecado. Jesus disse, não se preocupe. Qual foi a última vez que você foi para o seu tempo a sós com Deus? Ou você até mesmo procurou o seu discipulador, o seu líder de célula, e você falou que você queria confessar um pecado? Qual? Estou me sentindo ansioso, preocupado. É porque a gente esquece, irmãos, de algo que é tão comum, que para nós esquecemos que isso, de acordo com a Escritura, é um pecado. E qual é o problema disso, pastor? 3. Aí eu finalizo com um texto bíblico. Beleza? 3. Primeiro, quando nós estamos preocupados, nós estamos vivendo um ateísmo na prática. Na prática, irmãos. Olha o versículo 30. Olha o versículo 30. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lança o fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé?
O que é que o texto diz, pastor? Se Deus faz com a planta, se Deus faz com os pássaros, se Deus faz com a natureza criada, como é que Deus não vai fazer com seus filhos? Então alguém que está preocupado é alguém que está vivendo um ateísmo na prática. Como assim, pastor? O ateu é aquele que não crê na existência de Deus. Só que existe um outro tipo de ateu, é o cristão ateu. O ateu não crê na existência de Deus. O cristão ateu, ele crê, mas vive como se Deus não existisse. Porque Deus falou que ia cuidar. Deus falou que ia fazer. Deus falou que da mesma forma como a natureza é cuidada e governada por Ele, Ele faria conosco, mas nós não cremos. Um dia eu estava em casa, a gente sentou para almoçar, e me veio aquele texto ao coração. Lembra quando Jesus está no barco, a tempestade, eles estão pensando que vão morrer, e Jesus está fazendo o quê? Não. Não precisa limpar a barra de Jesus, não. Os discípulos estão quase morrendo, Jesus está o quê? Dormindo. Já teve aquela sensação na sua vida que o pau está quebrando e parece que Jesus está dormindo? Quem teve essa sensação? É só eu que tenho essa sensação de vez em quando. Dormindo, irmão. O que nós queremos? Um Jesus que acalme as nossas tempestades. Um Jesus que faça o mar ter calmaria, o barco ficar na tranquilidade, irmãos, indo para um curso correto, retilíneo, sem turbulência. Aí o que eles fazem? Acorda Jesus. Aí Jesus acorda. Ele acorda Jesus. Pede para Jesus acalmar a tempestade. O que Jesus faz? Acalma a tempestade. Irmãos, sinceramente, quem aqui tem pedido para Deus? Deus, acalma essa tempestade da minha vida. Quem aqui? Sinceramente. Pastor, a minha oração para Deus é essa. Deus, acalma, o negócio vai afundar, hein? Ou Senhor, acalma isso aqui. Quem aqui? Sinceramente. Deus está com a sua mão. Abre bem aqui. Você sabe como é que Jesus chamou aqueles homens depois de acalmar a tempestade? Homens de pouca fé. É tipo assim, espera um delay até que a ficha cai. Pronto. Sabe o que significa? Um Deus que apenas acalma as tempestades da nossa vida, nada mais representa para nós do que um testemunho de que nós não cremos nesse Deus. Como assim, pastor? Porque eles queriam um Deus que acalmasse a tempestade, mas eles não criam que Jesus, acordado ou dormindo, é Deus. Acordado ou dormindo, não importa se o barco está recebendo, irmãos, ondas, água, turbulência. Se Jesus está no barco, ele não afunda. Se Jesus está no barco, vai chegar no destino final. O nosso problema, irmão, é que a gente só crê que Deus existe quando Ele acalma a bagunça da nossa vida. Mas um Jesus dormindo é Deus do mesmo jeito. Um Jesus dormindo é tanto Deus quanto um Jesus acordado. E se Ele está só acalmando as tempestades da sua vida e você não consegue contemplar esse Deus que dorme, vamos, imagine só. Eu gosto dessa expressão. Quão assombroso não seria ver Deus dormir. E sabe qual era o convite de Jesus? Apenas me vejam dormir. Não, Deus descansar. Uma vez um irmão chegou com um pastor, irmão vivendo a vida agitada, ativista total, não parava e tal. Aí viu o pastor descansando. Daqui a pouco eu vou tirar férias, hein? Se quiser fazer um pix para minha conta. Pastor descansando de boa. Aí o irmão chegou com o pastor e falou assim: pastor, cuidado. Cuidado, você está aí só de boa aí. O diabo não dorme. Aí ele olhou para o irmão e falou assim: e Deus nem pisca. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, muitas vezes ter os nossos problemas resolvidos é só um testemunho da nossa falta de fé. Sabe qual é o outro problema? Versículo 32.
Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Que coisas? Comer, beber e vestir. Ponto e vírgula. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Olha para mim aqui. Aquele que não crê, corre atrás dessas coisas. Para você que crê, o Pai está correndo atrás dessas coisas para você. Você consegue perceber a diferença? Para quem não crê, Ele corre atrás dessas coisas. Para quem crê, é Deus que está indo atrás dessas coisas. O que isso significa, pastor? Bem simples. Se preocupar é viver como órfão. Os pagãos correm atrás, mas o Pai... Irmão, Jesus aí joga lá para cima. Porque várias vezes Ele vai trazer para nós essa realidade. O Pai. Ei, o Pai sabe daquilo que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Se vós que sois maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus. Por isso, quando vocês forem orar, vocês vão dizer assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. O Pai, eles procuram, o Pai está cuidando para vocês. Pastor, então quando eu me preocupo, acontece o quê? Na verdade, nós estamos vivendo como órfãos. Eu tinha uma pessoa com uma criança de cola aqui, no primeiro culto. Fica fácil de ilustrar. Imagine uma criança de cola, irmão, preocupada com as contas de amanhã. Você vai ter comida, você vai ter fralda. Irmão, tenho 2. Ele não quer nem saber de onde eu vou tirar dinheiro. Papai, eu quero pizza. Filho, não tem 50 centavos na minha carteira. Até grande, né? Eu quero. Sabe por quê, irmãos? Ele não tem, mas tem pai. Não, essa é a hora que você, pastor, eu não tenho, mas tenho pai. Irmãos, cá para nós. Cá para nós. Se Deus nos livrou do inferno, enviou o Filho dele, quebrou os grilhões da morte, nos deu um passaporte para o céu, nos encheu com o seu Espírito, cuidar do nosso amanhã, tu acha que ele não pode? Tu acha mesmo que ele não pode? Sinceramente, eu falo igual um paraíso, tá dizendo, tu acha que ele não pode? Acha mesmo? Quando eu olho para o sermão da montanha, irmão, só chega a uma única conclusão. Alguém que está vivendo a vida ansioso é alguém que está olhando para a vida sem a ótica do Pai. E sabe qual é o problema de olhar para a vida sem a ótica do Pai? É que você tem que ir atrás. É você que tem que fazer. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Obrigado, Espírito Santo. Eu já tive que discipular algumas pessoas que ou o pai faleceu, ou abandonou, ou os pais morreram. E muito cedo, essa pessoa, ainda criança, teve que assumir a família, a responsabilidade. Então era a pessoa que estava atrás, correndo, trabalhou cedo, provendo as coisas. Irmãos, quando o camarada cresce, olha aqui, eu estou falando de discipulado, de libertação, de cura de pessoas. Quando ele cresce, ele aprende a servir a Deus, ele aprende a fazer coisas para Deus, ele aprende sobre Deus, mas a maior dificuldade dele é ver Deus como Pai. Porque sempre foi ele que foi atrás. Sempre foi ele que proveu tudo. Irmãos, quando os grilhões da orfandade são quebrados e o Pai é revelado, irmãos, é poderoso. É poderoso. Até o pródigo que vai embora e depois volta e quer trabalhar para o pai falando assim, não, pode colocar sandália, coloca roupa, mata o bezerro. O que está acontecendo aqui? Uma festa. Para quem? Para o cara que vendeu tudo. Porque o pai recebeu de volta. Está comigo aqui? Terceiro, versículo 34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Olha após o ponto comigo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Não adianta bater na madeira não, irmão. Presta atenção. Todo dia tem um mal para aquele dia.
Basta. Só que a palavra de Deus é essa. Basta. Para cada dia o seu próprio mal. Qual é o problema da preocupação? Se tem um mal para hoje, a preocupação vai lá no amanhã, pega o mal de amanhã e traz para hoje. É ou não é? É ou não é? Só que tem uma palavra boa para mim e para você. Que palavra boa, pastor? É que nós não seremos tentados ou provados além das nossas forças. Alguém para falar amém, pelo menos? As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Então, para cada dia tem misericórdia. Tem graça de Deus para todos os dias. Mas qual é o problema, pastor? É que a preocupação adianta o mal, mas Deus não adianta a graça. A graça que você tem hoje é para lidar com o mal só de hoje. Agora multiplica esse mal. Você tem graça só para esse mal de hoje, não para o mal de amanhã. Pastor, mas e amanhã? Amanhã tem graça para o mal de amanhã. O problema da preocupação é que ela adianta o mal, mas Deus não adianta a sua graça. Quero liberar uma palavra, eu creio que essa palavra é profética. Tem muita gente sobrecarregada. Tem muita gente carregando fardos e bagagens desnecessárias. E sabe qual é o problema? É porque a graça que Deus liberou sobre a sua vida é só para o mal daquele dia, mas você está pegando o mal de outros dias e trazendo para hoje. Deus me manda aqui para te dizer, e olha para mim aqui pelo amor de Deus, ei, o mal de hoje é para hoje, e tem graça para hoje, tem misericórdia para hoje, mas não pega o mal de amanhã. Irmãos, depois os caras vêm estudar, né? Jesus já falou tudo na Bíblia, aí os caras vêm estudar. Aí os estudiosos chegaram assim em conclusão. Qual a conclusão, pastor? Eles descobriram que, não sei como que eles fazem essas pesquisas, mas é verídica a pesquisa. Eles descobriram que 85% das nossas preocupações, 85%, nunca serão realidade. Pastor, mas aí qual é o problema? 2. Como assim 2? Presta atenção. Você se preocupa com o mal de amanhã. Beleza? 85% deles não vão acontecer. Então você tem o mal de hoje e já se preocupou com o mal de amanhã. Beleza? E se acontecer, pastor, você se preocupou 2 vezes. É tenso o negócio. E Jesus está dizendo, basta a cada dia o seu próprio mal. Não tente levar os fardos de amanhã com os recursos de hoje. Você não pode. Mas as misericórdias de hoje, elas são para os problemas de hoje. As de amanhã, para os problemas de amanhã, vai haver mais graça e misericórdia. Deus promete a sua graça para todos os dias, mas Ele não adianta a sua graça. Tem um autor que eu gosto muito, chamado John Piper. Ele diz o seguinte: uma parte da fé salvadora é a confiança de que amanhã teremos fé. Confiar em Cristo hoje inclui crer que Ele lhe dará a confiança de amanhã. Olha como que isso é maravilhoso. Só que quando o amanhã chegar, pastor, eu acho que eu não tenho fé suficiente para lidar com esse diagnóstico que eu vou receber daqui a um mês. Ei, a fé que você tem para hoje é para hoje. E o que a fé salvadora garante para mim? Que quando chegar o problema daquele dia, nós teremos fé. Porque o que define a nossa fé não é o tamanho da nossa fé, mas é o objeto ou em quem nós colocamos a nossa fé.
E aquele em quem nós colocamos a nossa fé, ele não falha, ele é fiel, ele é poderoso, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, ele é Deus. Aleluia. Pastor, e aí? Vou fazer o quê? Vou te dar um conselho apenas. 1 Pedro 5,7. Lancem sobre ele uma parte, a metade, algumas, só uma porcentagem, só o dízimo das ansiedades. Não, lancem sobre ele toda a sua ansiedade. E ele vai cuidar de vocês. Amém? Não! Não vai! E ele cuida! Ele não vai começar a cuidar. Ele já está cuidando. Ei, não é depois que você lançar que você vai ver o cuidado de Deus, não. Antes de você lançar, Deus já está cuidando de você. Irmãos, sabe quanto isso é poderoso? O amanhã ainda nem chegou e Deus já está cuidando dele para mim e para você. Meu Deus! Irmãos, ansiedade é excesso de bagagem. Aproveita a cutuca alguém do seu lado e fala assim, relaxa. Vive um dia de cada vez. 2 você não aguenta. Irmãos, quem melhor do que Jesus para carregar os nossos fardos? Não sei se você já leu ou ouviu um filme. Tem um filme. O filme é meio bizarro, mas dá para assistir. Baseado no livro do John Bunyan, O Peregrino. Quem aqui já leu o livro ou viu o filme? O Peregrino. Pessoal, acabou. Algumas pessoas. Meio bizarro, irmão, porque a história de um cristão, o cara se converte, se torna cristão, e a jornada dele é chegar no céu. Só que quando ele começa a ler a Bíblia, ele descobre o quê? O fardo do pecado. Irmão, aí o cara carrega um fardo. Mas é um fardo, senhor. Monstro do fardo. E ele passa o filme todo, praticamente, o livro todo, carregando aquele fardo. O livro é mais fascinante do que o filme. No livro, Bunyan vai escrever o seguinte: quando o cristão chegou diante dos portais celestiais e ele olhou para o Cristo crucificado, os fardos caíram. Quer definição melhor? Quando os nossos olhos são abertos, quando o nosso coração é iluminado, e nós começamos a ter revelação de Cristo, irmãos, há uma troca dos nossos fardos, porque há um Salvador maravilhoso dizendo: ei, vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, tomem sobre vocês o meu fardo. De vocês é pesado, o meu é leve. Bora trocar? Troca maravilhosa, troca cósmica. É quando nós lançamos os nossos fardos para Ele. A imagem que Pedro tece aqui através desse versículo é extraordinária. Irmãos, olha para mim aqui. Imagine, pensa comigo. Entra agora, o pessoal da década de 90 vai lembrar, os que não são de lá, me perdoe, você não teve tanta cultura de desenhos. Entra no Fantástico Mundo de Bob comigo agora. Olha para mim, imagine que você pudesse pegar a sua mão agora, enfiar dentro da sua alma, arrancar uma por uma de todas as suas ansiedades e jogar sobre Jesus. Imaginou? Não, acho que você nem pensou. Pensa. Uma mão cósmica entrando dentro de você, arrancando cada preocupação, cada medo, cada ansiedade, cada temor, todos os demônios imaginários que nós criamos, arrancando tudo isso e lançando sobre Jesus. Conseguiu imaginar?
Só que você não precisa imaginar. Você pode experimentar. Ele está dizendo, ei, pega todas as suas ansiedades e lança sobre mim. A palavra no original significa descarregar. Eu sei que o exemplo é péssimo, mas não tem melhor do que esse. Depois que você vai ao banheiro, faz todas as suas necessidades, eu recomendo você feche a tampa, pelo amor de Deus. Fecha a tampa. Aí você toca naquele botãozinho mágico. Como é o nome dele? Hã? Como? A imagem de Pedro é essa. Você descarregar sobre Jesus. Escute. O que você não pode, Ele pode. O que você não pode, Ele pode. Quando o Senhor estava girando esse livro no meu coração, o Senhor me fez lembrar de algo que eu havia aprendido com o homem de Deus. A ansiedade é como uma granada. Ou você lança ela para Deus, ou ela explode na sua mão. Eu sei que a gente já aprendeu a orar sobre as nossas ansiedades, preocupações. E orar é falar para Deus. Então nós falamos para Deus sobre as nossas ansiedades. Já experimentou falar para a ansiedade sobre Deus? Dá um exemplo. Quando você começar a ficar ansioso, preocupado, você coloca a mão no seu coração e fala assim: quem é você para duvidar da paternidade de Deus? Coração, alma, quem é você para não crer no Deus que prometeu suprir todas as minhas necessidades? Quem gosta de uma afirmação que o John Piper fala sobre isso, ele vai dizer o seguinte: quem você pensa que é, coração? Comece a falar para suas ansiedades o tamanho do seu Deus.